Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Sintonia, patrocinado pela Em Sintonia Educação Executiva. Pessoal, dessa vez nós vamos receber uma grande referência em neuroliderança. Eu vou apresentar aqui para vocês. Olha só, a professora Aline Dota, ela é formada em psicologia, especialista em gestão de pessoas, tem mestrado em neuromarketing pela Florida Christian University, também é fundadora da empresa Aline Dota Gente e Gestão, mãe da Isadora, do Theo e esposa do Júnior. Professora, bem-vinda! É um prazer, depois de tanto tempo, né? 4 anos esperando esse encontro. Então, foi uma grande satisfação recebê-la para a palestra, para o curso. E agora, ainda mais, uma grande satisfação recebê-la aqui no nosso podcast do Em Sintonia. Vamos lá? Vamos lá então, Emerson. Só para começar, eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez aqui em Dourados. Muito feliz em poder somar forças para trazer conhecimentos aqui para essa cidade que sempre me recebeu tão bem. É isso aí. Professora, conta um pouquinho sobre a senhora, sua trajetória. Então, vamos lá. Sou psicóloga, né? Me formei em 2002 na Universidade Católica de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. E é um pouco engraçado esse meu início, porque quando eu me formei, eu saí da faculdade muito voltada à área clínica, mais especificamente para atender crianças, né? Então, psicóloga clínica infantil. E na época que eu me formei, acho que todo formando tem aquela expectativa de abrir o negócio, né? Abrir o seu consultório, enfim, o seu negócio e que as coisas começam a acontecer. E lá na minha região, lá em Erechim, tem bastante profissionais. E aí abriu o consultório e as coisas estavam demorando muito para acontecer, né? Normal para quem é recém-formado. Mas eu tenho essa característica, assim, de impaciência, de agir em prol dos meus objetivos. E aí comecei, Emerson, a ministrar algumas palestras de forma gratuita, né? Eu nem gostava muito de palestrar na época, mas achei que era uma boa iniciativa para que as pessoas pudessem conhecer o meu trabalho. Então, comecei a girar algumas escolas no interior, lá de Erechim, oferecendo gratuitamente uma palestra, falando sobre a psicologia, e criei uma forma de que é o que eu levo para a minha vida hoje, em que todas as pessoas envolvidas saiam ganhando. Então, a escola levava para os pais, né, enfim, dos alunos, de forma gratuita, e os pais que viessem encaminhados, as crianças que viessem encaminhados dessa escola, teriam desconto. Então, eu entendi que era uma forma de todo mundo somar forças e todo mundo sair ganhando. E aí, olhem como é a vida, né? Comecei essas palestras, começou a dar certo, e numa dessas palestras, o dono de uma empresa ouviu a minha palestra. E no final da palestra ele falou, olha, eu gostaria muito que você viesse na minha empresa aplicar esses conhecimentos da psicologia. E na hora eu pensei, meu Deus do céu, né? A área de psicologia organizacional na faculdade realmente não tinha brilhado o meu olho. O que brilhava meu olho realmente era trabalhar com crianças. Mas aí, recém-formada, achei que era uma oportunidade de trabalho. E aí busquei, na época, eu lembro um colega meu que trabalhava na área para poder entender um pouco mais o que eu poderia oferecer, sobre o que eu poderia falar. Busquei um supervisor e comecei, então, a trabalhar nessa empresa, que era uma retífica de caminhões. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei para trabalhar nessa empresa, que eu comecei a falar, eu lembro na época, sobre o significado do trabalho, eu entendi que o meu lugar no mundo era justamente ali onde eu estava. Que era poder mostrar para as pessoas o quanto o trabalho tem significado na nossa vida e na nossa identidade, né? O quanto se funde o trabalho com a nossa identidade. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Porque daí eu fui direcionando, então, todo o meu trabalho. Então, comecei a buscar fiz pós em gestão de pessoas, depois fui fazer SBDG, fiz cursos de qualidade na época que as empresas buscavam, ISO, enfim. Então, fui direcionando todos os meus estudos para essa área corporativa. E aí começou a dar muito certo, né? Porque um cliente foi indicando para outro e hoje eu tenho bastante orgulho, assim, de poder dizer que eu já atendi mais de 307 clientes de consultoria com o meu negócio, em diferentes áreas, né? Desde a área da saúde, metalmecânica, indústria de alimentos, agronegócios, multinacionais, né? E sempre levando esse equilíbrio da psicologia, que foi um pilar importante da minha vida. E no meio desse caminho, como eu trabalhava muito com engenheiro, teve uma fase, assim, logo no início, que eu trabalhei muito com metalmecânica. Então, eu trabalhava muito com engenheiro.
né? Então, no meio do caminho, apareceu a neurociência. E eu entendi que a neurociência era algo que facilitava a minha comunicação com esse meu público que era tão técnico. Porque a psicologia, ela tem bastante da subjetividade, né? Para quem é da área técnica, eu entendo que às vezes pode ter até dificuldade de compreender. Então, a neurociência, a meu ver, ele casou perfeitamente com a psicologia. Eu sempre procuro dizer para as pessoas que a psicologia, o que eu entendo é que a psicologia, ela nos vê, sim, como indivíduos e seres únicos, certo? E a neurociência, ela empresta o olhar daquilo que funciona enquanto espécie. Esse conhecimento a respeito do cérebro, da fisiologia, que funciona para todo mundo. Então, a meu ver, são duas ciências que se encaixam quando eu levo lá para o meu trabalho, que é desenvolver as pessoas nas organizações, independentemente do ramo de negócio. Porque muda a moldura, mas a essência é a mesma. Então, independentemente se é Mato Grosso do Sul, se é Tocantins, que eu já tive o prazer de conhecer, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Então, independentemente, multinacional, pequenas empresas, famílias do agro, então muda essa moldura, que é importante, sim, que a gente observe isso. Então, muda a moldura, mas a essência é a mesma. Somos pessoas. Então, já diz o Simon Sinek, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Verdade. Né? Então, basicamente... Então, a minha trajetória, eu sempre costumo dizer, né? Eu fui fazer mestrado depois que eu já estava no mercado de trabalho. Então, eu saí da faculdade, fui para o mundo do trabalho mesmo, para depois, continuei estudando e fiz o mestrado, imagina, em 2015, 2016. Né? Então, voltei para a área acadêmica depois de bastante tempo no mercado. Eu nunca deixei de trabalhar e de estudar. Né? Então, são dois pilares. Por isso que, para mim, eu até acho que eu me reconheço muito nesse papel de curiosidade, no sentido de poder entender aquilo que acontece na organização e qual é a ciência por trás disso, do comportamento das pessoas. Por que as pessoas reagem daquela forma? Por que o liderado, às vezes, tem dificuldade de fazer? Por que o líder se comporta daquele jeito? E aí eu vou buscando nessas ciências uma explicação. Né? Então, sou muito feliz na minha área. Desenvolver pessoas é o que realmente me move, né, a estudar, a dar o meu melhor para poder levar, né, esses conhecimentos que possam impactar a vida dessas pessoas, né? Que bacana, parabéns. Deu para notar que foi um encontrou algo que realmente, né, você consegue aplicar no dia a dia, nas empresas, nessas grandes empresas, né, e é algo que te traz muita satisfação, muita realização profissional, né? Exatamente. Isso está claro que deu para perceber bem, né? Olha só, você acabou de mencionar que atende grandes multinacionais, né? Eu sei bem porque foi um desafio conseguir data contigo. Então, com certeza, por ser tão requisitada, né? Hoje, nesse momento, você seguiu uma trajetória ali em relação à sua empresa, né? Empreendedora. Eu sei que você empreende também. Hoje você tem a sua empresa. E eu queria que você me contasse um pouquinho, Aline, sobre o desafio de empreender, do empreendedor, o chegar lá, né? Como foi isso e como ainda está sendo, né, esse desafio? É uma caminhada, né? Então, eu acho bem interessante, porque eu lembro quando eu era pequena, o meu pai sempre dizia que era importante passar num concurso, né? Então, essa visão, assim, de trabalhar numa empresa e fazer carreira. Só que quando eu me formei, foi como eu comentei, né? Eu não tive muita escolha, assim, né? Então, eu fui empreender porque realmente nunca fez parte da minha pessoa ficar parada. Né? Nunca consegui isso. Desde pequena, desde da faculdade, sempre fui envolvida com os escoteiros. Então, na faculdade também, sempre envolvida, né, com eventos. Enfim, sempre agindo em prol de algo. Então, o início, com certeza, não foi nada fácil. Né? Foi um desafio. E eu lembro que quando eu resolvi realmente transformar aquilo que, a princípio, era uma forma de trabalhar num negócio, foi uma caminhada. Porque, por incrível que pareça, isso eu vejo depois dos meus clientes de várias áreas, que a gente, infelizmente, nem na escola e nem na faculdade a gente é preparado para empreender. É verdade. Nós não temos esse conhecimento, essa oportunidade, né, no modelo tradicional de educação nosso.
Infelizmente. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, para mim, foi uma jornada, assim, realmente de bastante trabalho poder entender, né? Me entender como uma empresa, como um negócio. Então, eu sempre busquei recursos para que eu pudesse realmente organizar a minha empresa. Principalmente questões relacionadas assim com financeiro, né? Que a gente não sai da faculdade. Eu lembro assim que na faculdade eu não sabia nem fazer uma nota fiscal. Né? E a maioria das faculdades, pelo menos assim, hoje trabalho, né, com áreas da saúde, enfim, com médicos, fisioterapeutas, e eu vejo que é uma realidade. A gente não é preparado para ser dono de negócio. Sim, né? Não é verdade. Então, sempre fui buscar curso, conhecimento, mentoria. Na época, até falava muito em supervisão. Hoje, a gente fala mais em mentoria, né? Isso, só mudou o nome. Só mudou o nome, porque para mim era supervisão. Então, sempre busquei, né? E sigo buscando me aperfeiçoar no meu negócio e aprender, principalmente no meu caso, e no caso desses clientes também pequenos que eu atendo, é poder separar esses papéis. Até a minha empresa tem o meu nome, né? Sim. Então, aonde que tá a Aline profissional, né? A Aline empresa e a Aline pessoa física. Então, aprender a diferenciar esses papéis, eu penso que foi um ponto bem importante do meu negócio, né? Hoje esse ano, então, eu faço já 20 anos, né, de empresa, com bastante orgulho, e eu vejo que é uma caminhada constante, né? Seja de formação, esse ano eu vou fazer mais uma pós, né? Estou sempre lendo, buscando e profissionalizar o meu negócio. A gente sabe que muitas coisas mudaram, né? Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado lá nos Estados Unidos em neuromarketing, então, para mim, foi talvez menos difícil fazer essa passagem para o mundo digital, porque eu estudei isso lá no início. Depois da pandemia, eu me senti até um pouco mais preparada para lidar com essa questão relacionada ao mundo online. Então, eu acredito verdadeiramente que buscar conhecimento é um caminho seguro para que a gente possa realmente ter uma empresa firme, sustentável, né? Então, eu acredito que o conhecimento sempre é um caminho seguro. Já que nós falamos sobre busca de conhecimento, que a senhora mencionou o mestrado, me fala um pouco mais dessa experiência de ir para fora, buscar um mestrado de altíssimo nível nos Estados Unidos, né? Como foi tudo isso, né? Como foi estar lá com pessoas de renome? Conta um pouquinho sobre isso. Então, olha só, Emerson, eu acho muito legal porque eu sempre fui de aproveitar muito as oportunidades, né? E sempre somar ciências dentro da psicologia. Eu acho que isso também foi uma sacada inconsciente que hoje, olhando para trás, eu vejo que foi um diferencial. Né? Eu honro muito a psicologia, meu Deus, para mim é a profissão dos meus sonhos que eu me realizo. E, de certa forma, eu sempre busquei outras áreas. Meu pai é uma inspiração para mim, porque ele é engenheiro. Então, eu lembro assim que, quando ele trabalhava numa multinacional, eu sempre dizia para ele, pai, me conta o que as psicólogas fazem. Sempre fui curiosa. Né? Sempre fui curiosa no sentido de saber o que estava acontecendo nas empresas, nas organizações. Então, eu sempre busquei conhecimentos da psicologia, mas sempre outros conhecimentos que pudessem agregar no mundo corporativo. Então, tive a oportunidade, por exemplo, de fazer, no início, eu lembro assim, o curso de 5S, que na faculdade eu nunca ouvi falar, né, que são programas de qualidade. Depois, eu estudei sobre a ISO, porque os meus clientes implantavam esses programas de qualidade. Então, eu aproveitava a oportunidade de estar nos meus clientes para poder aprender sobre o que era importante para as organizações. E eu lembro que nessa época em que eu fui buscar, então eu lembro que até era numa cidade, um cliente meu foi participar de um evento que era um evento assim, que reunia várias empresas, né? Uma feira, uma espécie de feira. E nessa feira, então, eu fui para prestigiar esse cliente. E eu lembro que o dia que eu fui lá para Chapecó, tinha uma palestra do Ciro Bottini. Acho que, se não me engano, ele era do Polishop, Shoptime, né? Falei, não, vou lá assistir essa área de vendas, porque também é uma área muito importante das organizações. E aí, no mesmo dia, tinha uma palestra sobre neurociência, com o professor Marcelo Peruso, que também foi uma grande inspiração para mim, uma pessoa que realmente contribuiu muito com a minha formação. E eu assisti a palestra, então, do Ciro Bottini e fiquei para assistir a palestra do professor Marcelo Peruso, que até então eu não conhecia.
E quando eu vi a palestra dele sobre neurociência, girou uma chave tão grande em mim que eu falei, eu quero aprender esse negócio. Eu quero aprender sobre isso. Eu acho que isso vai fazer diferença na minha vida. E aí comecei, então, a buscar conhecimentos, comecei a ter um relacionamento mais próximo, né, com o professor. E aí, na época, ele estava organizando, né, alguns cursos, então comecei a fazer alguns cursos, e ele fez essa ponte com os Estados Unidos. Né? Então, eu confesso que me pegou assim até... sempre foi um sonho meu estudar fora do país, mas eu confesso que não pensei que isso viria tão rápido. Né? E através de um network, né? E através do network, através de uma palestra que não tinha nada a ver com a minha área, nada a ver com a psicologia. Fui para prestigiar um cliente, mas como eu falei, eu vou lá prestigiar o cliente e vou aproveitar a oportunidade para assistir outras coisas. E, a partir disso, realmente, tive essa oportunidade, que foi uma oportunidade que marcou a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha carreira, os meus valores, né? Porque, para mim, ficou muito claro ter feito esse mestrado, não só na vida profissional, mas também o quanto ter os meus valores de forma clara e enraizada fez a diferença no sentido de crescer profissionalmente, né? Então, tive a oportunidade, conheci grandes pessoas. Nossa, foi uma oportunidade incrível. Tivemos aula Eu lembro que a gente teve uma aula dentro de um clube de basquete dos Estados Unidos. Então, aquela experiência, né, de você vivenciar. Conheci a Disney, fui comemorar com os meus colegas, né, lá na Disney, a nossa formatura. Né? Então, foi uma experiência assim, que me enriqueceu muito profissionalmente e muito pessoalmente, né? Então, e mantém contato bacana com esses colegas ainda? Totalmente, né? A gente faz, às vezes, videochamadas, né? Mantém o contato, sim, com algumas pessoas mais próximas, né? A gente costuma conversar, trocar algumas ideias. Então, networking realmente faz a diferença. Com certeza. Tem algo que eu acredito que faz muita diferença quando buscamos empreender, buscamos conhecimentos, novos desafios, que é o apoio da família. Como foi contigo, né? Esse apoio da família, houve, não houve, né? Conta um pouquinho, porque eu considero realmente uma base importantíssima, se você quer sucesso, né? Totalmente. Né? E eu até vou falar uma coisa meio polêmica agora, porque quem me conhece sabe que realmente eu falo aquilo que eu acredito, né? E eu lembro que quando eu comecei a viajar um pouco mais, assim, mais lá no Sul, né? Mais lá no Rio Grande do Sul. Eu lembro que tinha muitas pessoas que me julgavam. Muitas pessoas. E eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui buscar a Isa na escola. A minha filha, na época, ela devia ter uns 7 anos. E eu cheguei super feliz numa cidade, né? E quando eu tô em casa, realmente, eu estou em casa. E aí eu lembro que eu cheguei, assim, correndo, assim, para buscar ela na escola. E uma mãe de uma outra criança ali, estava esperando o final da aula, falou assim, nossa, tu estava viajando a trabalho? E eu super feliz, né? Nossa, sim, estava viajando a trabalho. E ela me perguntou assim, onde você larga os teus filhos? E aquilo, eu lembro que eu cheguei em casa, assim, chorando, né? Chorando, assim, muito. E aí, meu marido, né, o Júnior, conversando, assim, com ele, com a Isadora, eu falei, meu Deus do céu, né? Onde que larga as crianças? E daí, eu lembro que ele falou assim, Aline, calma, vamos pensar. Né? Tu não larga as crianças. As crianças até estão... porque a palavra largar, né? Acabou ganhando uma conotação aí nessa situação muito negativa, né? Muito negativa. E aí ele foi, assim, uma peça fundamental para poder entender que eu não largo os meus filhos. Eles estavam acompanhados do pai. Da minha sogra, que é uma pessoa, meu Deus, super afetiva. Eu digo que é meu braço direito e esquerdo. E realmente, eu sempre envolvi o meu esposo e os meus filhos nas minhas decisões. Sempre. Desde o mestrado. Eu lembro, assim, que a Isa era pequenininha. E eu lembro que quando eu estava em Erechim, né? Então, eu sempre procuro equilibrar. E eu lembro, então, quando eu estou em casa, eu fico de manhã em casa. E aí eu lembro que ela estudava tarde. E de manhã nós tínhamos nossas quartas-feiras, que eram as nossas manhãs de ir tomar chá. Que ela gostava de tomar chá. E aí, eu lembro que eu fiz uma tabela, tinha aprendido uma ferramenta de desenvolvimento e falei, vou fazer com a Isadora, né? Então, eu coloquei assim para ela, Isa, vamos pensar como que é se a mãe trabalhasse numa empresa, né, aqui em Erechim, o que teria de bom, o que teria de ruim, e a mãe ser assim, porque às vezes a mãe fica uma semana fora e volta. Eu nunca fiquei mais de uma semana fora de casa, né? Geralmente é 3 dias e volto, sempre, né? Nunca fiquei mais de uma semana longe, a não ser no mestrado.
E aí, conversando com ela, fiz ela pensar comigo, olha, ela me disse que sentia saudade, mas que gostava desses momentos, porque realmente, uma mãe que trabalha numa empresa 40 horas não pode sair quarta de manhã para tomar chá com o filho, né? Tem outras vantagens, porque tudo tem vantagem e desvantagem. A mãe que trabalha em casa também tem vantagem e desvantagem, a mãe que trabalha numa empresa, vantagem e desvantagem. Quem é empreendedor, vantagem e desvantagem. Não existe uma escolha sem renúncia. E aí eu lembro que a gente conversou, eu e ela, assim, ela pequenininha, tinha uns 7 anos, eu lembro que ela regalou o olhão assim dela e falou, não, mãe, fica como tá. Eu quero que fique assim como está. E aquilo me deu uma segurança tão grande, ter o apoio da minha filha e do meu marido. Nesse momento, é como se eu tivesse tomado uma dose imensa de proteína, de força, não sei nem explicar, que aquilo fez com que eu voasse mais alto. Que bacana. Né? E até hoje, assim, minhas decisões eu envolvo eles, né? Nas decisões, quero fazer uma pós esse ano, já sentei com todo mundo lá em casa. Quando eu fui para o Tocantins, para ter ideia, eu casei o ano passado. Né? Estamos juntos há 20 anos, eu e meu esposo, e meu sonho era casar na igreja. Então, consegui convencer o meu alemão a casar na igreja, e eu lembro que eu saí do casamento, né, e fui trabalhar no Tocantins. Então, bem também... distante, né? Bem distante. Então, até cheguei lá na empresa, uma multinacional, que era uma empresa que eu tinha sonho realmente de trabalhar. E ainda comentei com as pessoas, eu queria tanto estar aqui, que eu estou vivenciando a minha lua de mel aqui com vocês, né? Então, tudo negociado, né? Com meu esposo, ó, qual que vai ser a data do casamento? Eu já tinha marcado esse trabalho, beleza? Então, eu vou pro Tocantins. E aí, agora ele tá me devendo uma lua de mel, Emerson. Vou ter que cobrar dele uma lua de mel. Júnior, olha só. Vamos pagar essa lua de mel, hein? Isso aí, né? Essa história é interessante, né? Nos remete a pensar o quanto que ainda precisamos buscar a mudança de mentalidade, né? Principalmente no universo feminino, eu imagino, porque ficou evidente, né? Um apego a crenças e valores, nesse caso, né? E todos os grandes profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer, ou que eu assisti algum podcast também, né? Conheci indiretamente, sempre falam muito... duas coisas importantes. O apoio da família, que ficou muito evidente aqui no seu caso. Muito bacana, parabéns. E o outro ponto é a mudança de mentalidade e valores. A senhora acredita que nós evoluímos muito já, ainda tem muitos desafios em relação a isso? E eu estou perguntando isso em relação ao ponto de vista da mulher empreendedora. Olha só, Emerson. Recentemente, eu li uma pesquisa que falava o seguinte: quando existe uma vaga nova, né, com critérios claros, se os homens atendem 30% dos pré-requisitos, eles se inscrevem nessa vaga, certo? Certo. Nós, mulheres, se não tivermos pelo menos 70% dos critérios, a gente nem se inscreve. Bem diferente, né? Bem diferente. Aí tem até, eu crio uma hipótese aqui, que até uma diferença hormonal, eu acredito que pode influenciar, né? Vocês têm mais testosterona e isso torna vocês mais arriscados por natureza. Então, eu vejo assim que sim, estamos evoluindo, mas ainda existe um espaço gigantesco para a mulher empreender. Então, vejo assim, eu trabalho num ambiente bem masculino, né? Isso nunca foi um problema para mim, né? Sempre fui muito respeitada pelos meus alunos, pelos meus clientes, e eu vejo que nós mulheres temos condições biológicas que nos diferenciam fortemente para coisas que venham a agregar, principalmente nas organizações ou no empreender, né? Nós nos diferenciamos pela nossa capacidade empática, por exemplo. Sim, com certeza. Né? E isso nos dá a condição de sermos líderes mais colaborativas, né? Líderes que têm essa capacidade de resolver conflitos de uma forma diferente, né? Então, acho que conhecer como a gente funciona nos ajuda estrategicamente em como manejar essas situações em que o ambiente ainda é um ambiente mais masculino. A gente sabe, hoje eu fico muito feliz assim, em saber que as empresas estão olhando para isso, né? Então, grandes companhias que eu trabalho, né? Mundo do agro, por exemplo, colocar mais agrônomas no mercado, multinacionais que tendem a ter metas de colocar mulheres em cargos de gestão. Não acho que o fato de ser mulher deveria nos dar credenciais para isso. Acho que a gente não precisa disso.
né? Com certeza não. Eu acredito que complementa, né? A vinda da mulher no ambiente profissional, ela estar inserida, né? Junto com os homens, né? Do trabalho, elas complementam, porque ela traz esse olhar diferenciado, como você está colocando aqui. E muitas vezes o profissional, né? O homem, ele não tem esse mesmo olhar e acaba perdendo a oportunidade de sanar conflitos, de fechar uma boa negociação, de gerenciar melhor, né? Então, eu acredito realmente que é um grande diferencial. Emerson, totalmente. E assim, ó, eu sempre costumo falar, né, quando eu trabalho com essas diferenças biológicas, e eu trabalho isso de uma forma bem leve, porque eu não acredito que existe melhor ou pior, certo? Eu acredito muito que existem, sim, características diferentes e complementares. Assim como homens e mulheres, geração mais antiga e geração mais nova, né? Quando parar de brigar, né? E poder olhar pessoas que têm perfil diferente, às vezes vem uma queixa muito grande das empresas. Como que eu faço para trabalhar num ambiente com perfis tão diferentes? Né? Gente, vamos se conhecer para poder conhecer o outro. Porque quem tem características, por exemplo... Eu gosto desse exemplo, que é um exemplo que super se identifica, assim, né? Mas, por exemplo, pessoas que são impacientes por natureza, geralmente são pessoas que têm agilidade, pessoas versáteis, que são mais rápidas. Mas nem tudo são flores. Pessoas impacientes podem ter dificuldades, às vezes, na entrega da qualidade. Porque são coisas, muitas vezes, antagônicas. Assim como pessoas pacientes, que é o contrário ali do impaciente, são pessoas que geralmente vão trazer qualidade, certo? Vão fazer tudo... Geralmente, o que você entrega para a pessoa que tem paciência, uma característica, né, comportamental, ela vai entregar qualidade, mas ela vai perder o timing. Sim. Então, não existe uma característica que seja só coisa boa. Introvertido, extrovertido, dominante, não dominante, norma alta, norma baixa. Então, todos nós, homens, mulheres, geração mais antiga, geração mais nova, pacientes, impacientes, todos nós temos características que são boas, certo? E características que temos que melhorar, que temos que cuidar, que tem que estar no nosso radar. Então, no momento em que a gente consegue identificar essas características, eu acredito que é o ponto da virada, assim. Tanto dos times, dos casamentos, né? Dos casamentos, valorizar o que de bom existe em cada um. Exatamente. E aí, Emerson, entra uma coisa bem importante, que a gente precisa... e eu estou lendo um livro que fala muito sobre isso, que a gente precisa realmente ter no nosso radar aquilo que vai ser a diferença. Porque o mundo corporativo, principalmente, eu costumo falar, gente, o mundo não vai chegar e dizer assim, ó, vamos ficar menos pressionados, pessoal. Vamos diminuir as metas que vocês estão... Não, o mundo corporativo não é um mundo assim. Além de não ser assim, ele está mais veloz. Muito mais veloz, cada vez mais veloz. Então, vamos lá. O que é importante para mim? O que eu vou fazer para ficar forte para enfrentar esse universo? Então, o mundo vai querer que eu seja paciente e impaciente, só as coisas boas, só desenvolver 500 mil coisas num mundo em que o conhecimento está tão sem fronteiras que a gente fica na dúvida. Não sei se acontece contigo, Emerson, mas comigo acontece, tá, e o que eu faço agora que vai agregar na minha carreira? E é muito importante a gente trazer isso para a consciência para ver, de fato, o que vai fazer diferença na minha carreira. Porque se eu ficar no piloto automático, e isso a gente conhece, né, nos estudos da neuroliderança, da neurociência, se eu funcionar no meu automático, talvez eu estou desenvolvendo coisas que não vão me ajudar. Sim. Né? É tanta informação que às vezes a gente se perde e a gente está buscando atingir algo que ou é inatingível ou que... Eu imagino, sempre que eu falo isso, eu imagino um desenho que é bem clássico de um coelho que tem uma varinha. Não sei se tu conhece, uma varinha de pesca que tem uma cenoura. Sim, conheço. Né? E aí o coelho está correndo atrás dessa cenoura e ele nunca vai chegar. Né? Então, não, a gente tem que... Bom, peraí, vamos ver. É neuroliderança que vai agregar na minha carreira? Então é isso que eu vou me dedicar. E aí foco nisso. Sim. Porque as pessoas desistem, as pessoas compram curso online, compram livros, não leem os livros até o final, não terminam os cursos, porque é muita informação, né? E a gente se perde no meio de tudo isso. Foco é um diferencial na nossa atualidade. Porque, como a senhora disse, é muita informação, tudo muito fácil, na palma da mão.
E nessa busca pelo sucesso, até eu digo isso pelos empreendedores, né? Nessa busca por sucesso, por dar certo, né? Querer dar certo, fazer acontecer, acaba buscando vários canais e tudo ao mesmo tempo e querendo abraçar o mundo. E aí, sem o foco, você não consegue aquilo que realmente seria necessário para você conseguir deslanchar. Perfeito. Então, eu acredito, como a senhora apontou aqui, que o foco é um grande desafio hoje para qualquer profissional, né? Porque o mundo é muito distraidor, né, Emerson? Agora né? Muito distraidor. Eu me recordo que na minha adolescência, por exemplo, nós não tínhamos o celular, né? Mas tinha o telefone, né? De fio. E ficava esperando, né? Alguma notícia, alguma ligação. Então, era tudo tão lento, né? Para assistir um filme tinha o horário e o dia. E o intervalo, né? E o intervalo, né? E hoje você assiste de qualquer lugar, a qualquer momento, com vários streamings, vários canais, né? E às vezes você quer assistir tudo, quer ver tudo, né? Maratona. Então, realmente, o foco é um desafio. Buscar aquilo que realmente vai importar para si e com qualidade, né? Que também encontrar aquilo que realmente vai fazer a diferença e que tem a qualidade também tem sido desafiador, né? Exatamente. Mas vamos mudar um pouquinho agora, né? Vamos lá. Antes de falar sobre vida de professor, porque a senhora também é professora, uma curiosidade enorme, me conta da vida de produtora rural de Aline Dota do Agro, né? Me fala sobre isso. Vamos lá, então. Gente, eu trabalho bastante com agro. E quando eu chego para palestrar ou para dar um treinamento, eu até brinco assim, eu começo falando assim, gente, contaram para vocês, que daí me apresentam lá os meus currículos. E aí, quando eu pego o microfone, eu falo assim, gente, contaram para vocês que eu não sou do agro? E aí todo mundo arregala os olhos, como assim, né? Chamaram uma palestrante que não é do agro. E eu falo, eu me tornei do agro. Porque lá em 2008, quando eu comecei a trabalhar numa empresa que era uma cerealista, que negocia grãos e tem toda a parte de insumos, eu me apaixonei pelo agro. Foi algo assim que realmente assim, eu falei, é sensacional. E aí, o que aconteceu? Eu me tornei uma produtora rural. Tanto que fomos morar, então, numa casa no interior, né? Eu sou da cidade, meu pai é engenheiro, minha mãe é fonoaudióloga, não tinha nada a ver com agro. Não tenho família que tem... Não, nada. Eu sempre fui da cidade. Eu digo guria de apartamento, né? E ir para o agro, então, fazer esse movimento de ir para a terra, né? Eu sou apaixonada até hoje, né? Então, além de morar então no interior, para chegar na minha casa, pego uma estradinha de chão e hoje já estou até, confesso, me sentindo um pouco incomodada, porque agora a cidade está expandindo, então está começando a chegar luz lá perto da minha casa, assim, de vizinhos, né? Mas eu tenho lá meu açude, meu pomar, minha horta, meus temperos, meu alecrim, minhas orquídeas, né? Enfim. Mas a gente também planta numa cidade que dá uns 250 quilômetros, mais ou menos, de Erechim, que chama Esmeralda. E lá, realmente, é onde eu me realizo. Eu aprendi a dirigir trator, a dirigir caminhão, né? Eu tenho, recentemente, agora acompanho a lavoura. Às vezes, eu não consigo acompanhar, porque a gente depende do tempo, né? Sim. Então, às vezes, por mais que o meu marido já avisou, 30 dias colheita. Então, já coloquei na minha agenda lá aquela semana para mim ficar lá com ele. Mas nunca é certo, né, Emerson? Sim. Ano passado, eu consegui ficar um final de semana na colheita. Por quê? Porque choveu muito, e aí eu tinha trabalhos marcados, então não consegui. Infelizmente, não consegui. Mas eu adoro ir para lá, sempre que eu posso, a gente vai. Os meus filhos, né? O Theo, a princípio, quer fazer agronomia, a gente sabe que é muito cedo, assim, para ele decidir, vai ficar muito no que ele quer mesmo, mas ele já está na faculdade. Mas eu adoro ir para lá, né? Eu gosto de ir, eu trabalho muito com mulheres do agro e eu digo muito para elas, assim, que a mulher tem que participar, sim, tem que participar da decisão, a mulher é importante, mas em contrapartida, eu não vejo que, por exemplo, fazer comida para a nossa equipe lá me desvalorize, entende? Pelo contrário, eu tenho um fogão, Emerson, tá? Que meu marido fez para mim, que eu levo ele para o meio da lavoura, né? Porque quem é do agro sabe que quando é época de plantio e colheita, a gente não tem tempo de voltar para a sede para almoçar, então eu levo lá o meu fogão, eu faço um fogo, e aí eu cozinho, faço uma galinhada, faço um carreteiro lá, e a gente almoça todo mundo no meio da lavoura. E realmente, assim, eu digo que eu saio de lá
cansada no corpo e descansada na mente. A mente mais Nossa, limpa, né? é o momento assim que me vem inspirações, que criatividade, aquele momento com a natureza, aquele momento de ver o quanto realmente o agricultor tem os seus desafios, né? Acho que talvez no meu entendimento é uma área que é desafiadora porque tu não tem controle sobre o tempo, né? Então é olhar para o céu e pensar, bom, será que hoje a gente vai conseguir colher? Será que vai dar para plantar? Será que a gente o trigo esse ano, por exemplo, choveu muito na nossa região, destruiu com a lavoura. Esse ano lá as propriedades estão vivenciando a questão do ferrugem. Então a gente está sempre, né, preocupado, né, em manter uma qualidade, em manter lá, poder colher, né? Então, é um ambiente desafiador, mas é um ambiente apaixonante. Eu sou apaixonada pelo agronegócio, me sinto realizada em poder ser produtora rural, tenho muito orgulho disso, de ser produtora rural, e tenho muito orgulho de levar isso para as mulheres do campo, porque elas que me inspiraram a entrar nesse universo, né? Eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive foi quando eu fui dar palestra para mulheres que tiravam leite, né? Uma das primeiras palestras que eu fiz lá em 2000 era Iribolinha, né? E eu lembro que conhecer a realidade delas me tocou profundamente, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, cada um tem os seus desafios, mas essas mulheres, elas são inspiradoras. Então, tenho muito orgulho, né, de fazer parte agora desse time, tenho muito a aprender, né? Me sinto uma novata perto de tantas mulheres inspiradoras do agro, seja, né, enfim, pecuária, enfim, da agricultura. Me inspiro nessas mulheres, principalmente em questões relacionadas à resiliência e à fé. Né? Então, sou muito feliz com essa escolha pessoal e profissional, né? E tomara que tudo dê certo para colher agora daqui 30 dias para mim poder estar lá em Esmeralda, né? Vai dar certo, com certeza. Que legal. Mais um empreendimento, então. Mais um empreendimento, mais um empreendimento. Bom, eu lhe conheci como professora, né? Foi uma oportunidade de trazê-la para Dourados, para um curso, né? Que foi muito inspirador. Eu lembro que naquela época, né? Muitos alunos saíram comentando, nossa, foi muito, mas muito inspirador. Foi muito diferente. Fez um grande impacto na minha vida. Foram, né, os relatos assim, que eu vi naquela época, né? Mas de lá para cá eu sei que já mudou muita coisa, né? Se tornou professora, né, de uma das grandes instituições desse país. Já formou várias turmas em vários estados, né? Começou a atender grandes empresas, grandes multinacionais, né? Mas eu sei que é sempre um desafio viajar, né? Então, me fala um pouco sobre esse desafio de vida de professor, viajando, entrando num avião, saindo em outro. Você já teve alguma dificuldade com relação a isso, né? Vamos lá, então. Enfim, no início, assim, foi bem difícil, né? Sair de casa, assim, porque geralmente, como que eu costumo organizar a minha agenda, né? A minha ideia sempre é equilibrar esses momentos fora com os momentos da minha família, né? Então, eu procuro organizar a minha agenda de forma que eu consiga atender esses dois universos. Tem vezes que dá uma embolada ali no trabalho e aí eu fico um pouquinho mais em casa. Então, eu procuro equilibrar. No início, não foi nada fácil, né, me adaptar. Eu lembro, assim, a primeira vez que eu fui dar aula em São Paulo sozinha, né? Nunca tinha ido para São Paulo sozinha, né? Então, eu saí lá de Erechim para ir dar aula na Paulista. Né? Não conhecia nada de São Paulo. Conhecia São Paulo só de ouvir falar, né? Então, no início foi bem difícil, não foi nada fácil, né? Consegui me acostumar com essa vida, né? De sair... Agora, para vir para cá, sair de casa às 3 da manhã, né? Para estar aqui... Que horas que eu cheguei, Emerson? Não lembro. 16 horas. 16 horas, né? E aí a gente já foi para palestra, enfim, né? Hoje eu amo isso. Eu encaro isso como uma grande aventura, porque sempre é uma oportunidade de aprender. Independentemente do lugar que eu vou, seja Paraná, que eu vou bastante, sempre conhecer pessoas, conhecer a história das pessoas, a cultura daquele lugar. Então, eu encaro essa vida de professor como uma grande aventura. Eu adoro o que eu faço. Vou sair daqui, né? Já vou para Maringá, trabalho, daí já vejo a minha filha, daí eu volto para o Rio Grande do Sul, vou para São Luís Gonzaga, aí fico uma semana em casa, ali naquela semana da Páscoa, baixo um pouco a minha energia, eu digo, às vezes até coloco lá no Instagram, quando eu estou em casa, é como se eu estivesse me reabastecendo. Quando eu estou em contato, assim, com a natureza, com a minha família, com o meu esposo, com o meu filho, porque agora a Isa não está em casa, né? Com os meus, enfim, minha gata, meu cachorro, né? Então, isso vai me abastecendo, me dá força para que eu consiga
uma nova jornada, cumprir com uma nova jornada de viagens. Eu adoro essa vida de professor, adoro conhecer a história dos meus alunos. Realmente isso é muito genuíno e verdadeiro meu, né? Saber de que forma que eu vou contribuir com aquela realidade, com aquele aluno e principalmente, né, essa responsabilidade que nós temos, né, enquanto professor, de levar conhecimentos, eu penso que façam a diferença na vida daquela turma, né? Tanto que às vezes eu tenho lá o meu esqueleto da aula, né? Ontem, por exemplo, na aula, né? Beleza, a gente tem um esqueleto, tem um conteúdo programático para seguir, mas eu gosto de ouvir deles o que eles precisam, quais são as dores das organizações que eles trabalham, quais são as dores de quem está empreendendo, para poder trazer um conhecimento lá da minha prateleira desses 20 anos de experiência nas organizações que realmente vai contribuir com ele na prática no mundo dele. Então, eu amo essa vida. Amo essa vida. Tomara que eu fique lá bem velhinha, conseguindo ter saúde. Eu sempre rezo, né, para ter saúde, para poder conseguir desbravar ainda. Tem muitos lugares que eu quero voltar, muitos lugares que eu quero conhecer. Muito bem. Então, vamos falar então sobre esse conteúdo, né, que acontece na aula, neuroliderança. Fala um pouco sobre isso, neurociência, neuroliderança. Eu confesso que eu sei, mas não sou aprofundado no assunto. Já assisti um pouco da sua aula, né? Mas vamos lá. Então, né? Primeiro que a gente nunca sabe tudo, né, Emerson? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo, meu Deus do céu, não sei nada, né? Assim que a gente pensa, né? Quando a gente estuda. E eu realmente, para mim, estudo é um valor importantíssimo. Eu tô sempre estudando, sempre buscando, né? Agora eu vou fazer mais uma pós-graduação, né? Não consigo, realmente. Para mim, o estudo é um valor importante. O conhecimento é um valor importante. Então, a neurociência, né, por que eu me apaixonei tanto, né? Como eu comentei, a neurociência facilitou a minha comunicação, principalmente com pessoas que são muito da área técnica, né? Engenheiros, contadores, financeiros, aquelas pessoas que realmente têm a concretude como uma característica. Porque vamos pensar, a psicologia olha e fala assim, onde está a nossa mente? Não sei. Cadê a nossa mente? Agora, o cérebro, a gente sabe onde está. Então, poder entender aonde as coisas estão é fascinante. E a neurociência ela é uma ciência antiga, mas relativamente nova. Por quê? Porque, vamos pensar, foi a partir da década de 80 que a gente conseguiu conhecer o cérebro no aqui e agora. Olha só, é novo. Se a gente for pensar, é novo. Sim, ano 80. Relativamente novo. Relativamente década de 80, novo. Né? É relativamente novo, no meu entendimento, é relativamente novo. Até então, só se estudava o cérebro morto. Então, em 80, com um aporte financeiro muito grande dos Estados Unidos em tecnologia, para quê? Principalmente para descobrir curas para doenças como Parkinson e Alzheimer, por isso que ficou conhecida realmente como a década do cérebro, muito investimento em tecnologia, e hoje a gente consegue entender aonde as coisas estão no aqui e agora. Então, por exemplo, hoje, a gente consegue entender como a comunicação do líder com o liderado, aonde que isso se dá no cérebro e o impacto que isso tem no consciente e no inconsciente, por exemplo. Né? Então, é uma ciência fascinante, porque hoje à noite, às vezes eu até brinco com os alunos, o que eu estou falando aqui para vocês, pode ser que venha uma nova teoria e derrube isso, porque é uma ciência muito nova e com muitos experimentos acontecendo, né, que acabaram respingando, então, no mundo corporativo. Por quê? Porque conhecer como funcionamos, como o cérebro funciona, nos dá a possibilidade de entender comportamentos, melhorar comportamentos, tomar melhores decisões e colocar o time ou o líder ou a empresa numa condição de melhor entrega. Porque eu preciso, no mínimo, ter a condição mínima de entregar o meu melhor. Né? Eu vou trazer aqui um exemplo. Posso, Emerson, trazer um exemplo? Então, vamos lá. Por exemplo, hoje a gente sabe, né, a importância, por exemplo, da qualidade do sono na entrega do resultado. É uma coisa que às vezes a gente pensa, mas isso parece óbvio, mas vamos lá. Qual foi a última vez que você realmente avaliou se você dorme bem? As pessoas até sabem, mas não sabem. Ou a alimentação sabe, mas não fica... Hoje a ciência, ela é muito clara. Se você não se alimentar direito, não fizer atividade física e não dormir bem, tu não está colocando o teu corpo, a tua fisiologia e o teu cérebro numa condição mínima para que ele possa entregar o teu melhor.
Então, às vezes, a pessoa tem lá as hard skills, por exemplo, lá, sabe bastante, conhece a área técnica, mas ela não alinha isso à sua própria fisiologia, não alinha isso às suas próprias emoções. Então, no meu entendimento, ela não vai conseguir dar o melhor dela. Né? É simples, vamos pensar, quando a gente tem 2, 3 noites que a gente dorme mal, ou uma noite que a gente dorme mal, como é que fica a nossa tomada de decisão? Como é que fica a nossa emoção? Né? Eu percebo, quando eu não durmo bem, eu fico mais irritada. Certo? Entendi. Então, beleza, se eu estou mais irritada e não tiver esse conhecimento das coisas que me irritam, por exemplo, quais são as estratégias que eu posso utilizar para burlar isso em mim, a tendência de eu meter os pés pelas mãos, ela é gigante. Sim. E aí os dados das empresas do mundo corporativo é esse. Contratamos pelo currículo e demitimos pelo comportamental. Sim. E né? É muito comum isso ainda. Meu Deus do céu, a maioria das vezes, se não me engano, estatística é 92%, 93% que isso acontece. Contrata a pessoa porque tem um lindo currículo, formações, ok, mas a pessoa explode quando não é para explodir, não tem um bom relacionamento, não consegue ensinar o liderado, né? Não se comporta adequadamente. Então, o que adianta, né? A gente pensar nas hard skills e não pensar nas soft skills. Então, a neuroliderança entra, a neuroliderança e, no meu entendimento, a inteligência emocional, que ela é uma parte da neuroliderança, tu não está colocando a tua condição, tu não está trabalhando a teu favor. Né? Então, é poder pensar que, sim, as hard skills são importantes, sem dúvida nenhuma. Hoje não sobrevive. Quem não tem hard skill não sobrevive no mundo corporativo. Agora, quem não tem as soft skills também não. Precisa aprimorar, mas para aprimorar tem que conhecer. Tem e se conhecer, né? E se conhecer. Tem que conhecer e se conhecer. Muito bem. Pessoal, tá gostando do conteúdo? Tá incrível, né? Olha só. Curte aí, compartilha, manda para os seus amigos, para os seus colegas. O nosso podcast é patrocinado pela Em Sintonia Educação Executiva. Quer levar o seu time para um outro nível, trazer grandes resultados? Só chamar a gente aqui, tá bom? Professora, olha só. E fala um pouco sobre as suas referências. Livros, filmes, o que influenciou. E o que até hoje ainda está influenciando, né? Vamos lá. Nossa, que pergunta desafiadora, né? Como eu falei, eu gosto de várias áreas, né? Então, tenho grandes inspirações, né? Tem alguns autores que têm, assim, a minha admiração. Antônio Damasio, eu gosto dele bastante. O Pedro Camargo, que é um colega meu, maravilhoso. Ele fala muito em neuromarketing. A Alessandra Assad, que fala muito sobre... Uma grande amiga. Nossa, maravilhosa. Marcelo Peruso, que é essa pessoa que realmente teve um impacto profundo na minha vida. E eu confesso, Emerson, que eu me inspiro muito nas pessoas que eu gosto. Né? Então, por exemplo, nos meus filhos, eu aprendo muito com eles. Né? Como eu falei, eu sou curiosa, então eu quero entender. Né? Então, eu acho que eu tive uma grande experiência o ano passado, que me chamaram várias vezes para trabalhar no Lar dos Velhinhos da minha cidade. E eu achava, assim, no início, que o Lar dos Velhinhos não parecia que não combinava muito com o meu universo. Né? O universo de metas, aquele tempo acelerado, né? Mas eu fui lá e aí ajudei lá o Lar a construir os seus princípios, que eu adoro fazer isso, missão, visão e valores. Ajudei lá a contribuir na questão do time de líderes, né? Então, liderados, então eu adoro fazer isso. Só que o Lar, ele impactou tão profundamente a minha vida que eu comecei a entender realmente qual é a marca que a gente quer deixar no mundo. Porque às vezes a gente fala isso num nível muito superficial. E poder ter tido essa experiência de vivenciar a reta final de pessoas fez com que eu olhasse isso e entendesse que tem tudo a ver com a nossa carreira. Tem tudo a ver com liderança. Porque, querendo ou não querendo, conscientemente ou inconscientemente, a gente está deixando marcas. E muitas vezes essas marcas, justamente pelo nosso corpo, pela nossa biologia, querer economizar energia, que é um princípio de sobrevivência, a gente não pensa nisso. E quando vê, é a típica frase, meu Deus, já é Páscoa. Meu Deus, já é Natal. A gente nem vê o tempo passar.
Então, as minhas inspirações, eu tenho, assim, grandes inspirações, né? Pozek, leio muito sobre neurociência, mas gosto muito de ler sobre filosofia. Vou fazer uma pós-graduação agora em filosofia, porque realmente ter trabalhado no lar me fez pensar muitas coisas diferentes. Eu sempre gostei dos livros do Viktor Frankl, que é um psicólogo que saiu de um campo de concentração. Então, ele tem um livro que para mim é essencial, que é Em Busca de um Sentido. Né? Então, eu li ele, foi meu primeiro livro que eu ganhei na faculdade, né? Lá em 1900, e bolinha. Então, esse livro, eu tenho retomado um pouco dessas literaturas que fazem a gente pensar sobre a nossa vida. Né? Então, me inspiro muito, né, nesses autores. Não sou muito de assistir filmes e séries, né? Não, assim, ó, realmente não é uma coisa que eu gosto de fazer. Quando eu estou em casa, eu procuro realmente fazer outras coisas. Eu gosto de jogar xadrez com o Theo, né? Gosto de conversar e compartilhar outras coisas. Lá em casa não tem uma TV só, porque a gente não tem esse hábito, né, de assistir muita TV. A gente procura realmente ficar ali em família, fazer churrasco, trazer o vô, a avó. Como eu moro para fora, então a gente costuma muito ficar ali com a natureza, em contato com a natureza. Então, o filme realmente não é uma coisa que faz muito parte da minha vida. Eventualmente eu assisto algum documentário, mas realmente não é algo... Eu prefiro um livro mesmo. Eu prefiro me jogar ali com um livro mesmo, né? E aí eu gosto de ler várias coisas, né? Não fico só. Sempre tem alguma coisa de neurociência, né? Que eu acho que é uma base que está sempre... Eu gosto de ler bastante artigo em neurociência. Hoje eu estou lendo o livro Essencialismo, que fala muito sobre essa questão do que é essencial pra gente. Eu conheço esse livro, me foi recomendado por um professor. Mesmo? E eu comecei a ler, não terminei, mas vou terminar. Mas é muito, muito interessante. Porque essa é uma busca, né, Emerson? A busca pelo que vale realmente importa, né? Isso, o que realmente importa, né? Então, tô nessa pegada. Tenho, sim, a Bíblia como um livro de cabeceira, né? Porque a Bíblia me faz refletir sobre os meus comportamentos. Qual é o lugar que eu tô ocupando no meu mundo, né? No mundo, né? Então, a Bíblia me faz refletir sobre isso. Como falei, gosto de filosofia, então sempre tem ali alguma coisa girando ali. A minha casa é cheia de livros espalhados, assim, né? Então, tem livro até no salão de festas, ali onde a gente fica. Então, às vezes, eu fico um pouco lá fora, quando não tem ninguém, eu gosto de acordar cedo. Então, geralmente, no domingo, né, eu gosto de acordar cedo, faço meu chimarrão, e aí eu leio o livro que tá lá no salão de festas. Daí, antes de dormir, eu leio o livro que tá lá na minha cabeceira. Daí, os de neurociência, os livros mais técnicos, estão no meu escritório. Então, às vezes, eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Muito bom. Aline, o que você espera de você mesma para os próximos anos? Então, o que eu espero nos próximos anos? Eu espero que eu consiga cada vez mais trazer conhecimentos que façam a diferença na vida das pessoas. Eu espero que eu possa ser, sim, uma inspiração para minha família, para os meus filhos, para o meu esposo. E eu espero que eu tenha muita saúde, né, para trabalhar bastante, porque eu amo trabalhar. Eu assim, o meu lugar no mundo é contribuindo com o crescimento das empresas, das pessoas, com uma base muito sólida nos meus valores, né? E eu espero que eu tenha muita saúde, Emerson, para poder dar conta de tudo isso. Com certeza, com saúde a gente consegue realizar muita coisa, né? Olha só, tá muito legal, mas já encerrando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres, mas os homens também, que querem empreender, mas pensando do ponto de vista da neuroliderança. Então, vamos lá. Para todas as mulheres e homens, né, que querem empreender, eu sou suspeita para falar porque eu empreendi e achei que vale muito a pena empreender. Não é um caminho fácil, né? Eu costumo até trazer um dado assim, ó, que pelo menos 3 anos, a pessoa que vai empreender, os primeiros 3 anos, não imagine tirar dinheiro do negócio, né? Acho que 3 anos é um balizador, né? Se você vai conseguir mais tempo ou não. Então, 3 anos é foco total no negócio, né? No sentido de superar os desafios, né? Depois isso parece que sim, a gente segue superando os desafios, mas aí parece que é um outro nível, assim, depois desses 3 anos, né? Acho que 3 anos, assim, pela minha experiência do meu empreender, do empreender das pessoas que eu trabalho, 3 anos é como se fosse um marcador, né? Então, esses 3 primeiros anos é foco total, é não ter hora mesmo, né? Às vezes a pessoa fala assim, esses dias eu olhei um meme lá no Instagram que dizia assim, está cansado de trabalhar 8 horas por dia, né?
Seja empreendedor, que você vai trabalhar 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, né? Então... Está acontecendo isso conosco. É isso aí, faz parte, né? Quando passa esse primeiro momento, as coisas começam a se organizar, não desistam, né? Porque não é o primeiro desafio, vão ter vários desafios e que vocês possam pensar realmente no objetivo final, que deem sentido para um tempo, né? Então, ó, eu estou fazendo isso porque eu tenho um objetivo a atingir lá na frente, né? Porque quando a gente encontra um sentido nesse objetivo final, o caminho fica menos difícil. Com certeza. Olha, Aline, muito obrigado. Foi muito gostoso estar aqui contigo, recebê-la, não somente aqui, né, mas para a palestra, para o curso, e com certeza outras oportunidades vão chegar. Então, minha gratidão, né? E, pessoal, muito obrigado pela audiência. Curte, compartilha e até a próxima. Emerson, muito obrigada por me trazer mais uma vez aqui para Dourados. Eu sou muito grata a você por confiar em mim, confiar no meu trabalho e pode me chamar que eu venho correndo. Com certeza. Pessoal, até lá.